Bom, você faz a final. Muito bom dia a todos, queridos amigos do Centro Espírita João Batista. Nesta manhã de domingo, em que desenvolvemos um trabalho de evangelização de espíritos. Somos parte de uma atividade dominical de evangelização infanto-juvenil, mocidade espírita e grupo de paz. A cada domingo, disponibilizamos uma palestra virtual de uma amiga da casa, de um amigo da casa, que traz sempre um tema alusivo à nossa harmonia espiritual, ao nosso melhor convívio social, familiar e da sociedade. Como sempre fazemos no encontro, no início desse fraterno encontro, uma oração. Vamos lembrar então a conhecida e famosa oração dominical, aquela ensinada por nosso amigo, divino amigo, Jesus Cristo, há quase 2000 anos, a oração do Pai Nosso. Oremos todos nós, em perfeita comunhão de sentimentos e pensamentos, de forma que possamos elevá-los a Deus Pai, nosso Criador, e a toda espiritualidade benfazeja, a estes abnegados trabalhadores da seara de luz do Divino Mestre Jesus, que aqui comparecem, amparando os trabalhos desta casa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos ampara e nos conduz. Que assim seja. Caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais este encontro virtual, fraterno. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa amiga, trabalhadora da casa, Ana Karenina Mendes Góes, certo? Ela já desenvolve um trabalho no Centro Espírita, com palestras, e também, há um tempo atrás, estava à frente do nosso coral espírita. Porém, em função da pandemia, precisamos efetivamente, obviamente, dar uma paralisada nas atividades presenciais. Acredito que em breve voltaremos, né, Ana? Ana é originária lá da Bahia, não sei se é soteropolitana, de Salvador, é juíza, mas tenho certeza que agora ela vai vir como uma fraterna amiga da casa, trazendo um tema muito interessante a cada um de nós, que está lá no Livro dos Espíritos, que trata da necessidade da reencarnação, algo importante para que possamos reforçar a nossa fé em Deus, em Cristo, reforçar principalmente a nossa conduta espírita diante desta pandemia, dessa situação que estamos vivenciando. Sem mais delongas, querida Ana, sinta-se à vontade, a casa é sua, a palavra também. Ótima palestra. Obrigada, Walter, obrigada, Edmu, obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder trabalhar um pouquinho para o meu crescimento, compartilhar com vocês também esses estudos que são tão enriquecedores. Vocês são pessoas muito queridas, muito acolhedoras, e todos nós que frequentamos o Centro João Batista sentimos que todos trabalham por esse objetivo maior, que é o progresso espiritual, procurando vencer nossas inclinações mais antigas, mais velhas. E é sempre uma oportunidade maravilhosa fazer uma palestra, apresentar um tema, porque a gente estuda muito, mergulha, para um tempo longo e fica com aquilo na cabeça,
e aí a gente se dá conta o quanto a gente precisa estudar mais, estar mais envolvida com esses estudos, essas leituras, ainda que não seja um estudo, mas a leitura é muito importante. E eu escolhi esse tema quando o Edmundo me pediu, Ana, escolhe um tema para falar nesse domingo. Então, eu sempre procuro a inspiração, né? E deixo que venha. E me veio a reencarnação. Então, eu falei, eu vou falar sobre a necessidade da reencarnação. Porque a gente quer dizer, de onde a gente tira, né? De onde sai? Nós estamos sempre envolvidos pela espiritualidade, o trabalho é muito maior do que o que a gente é capaz de realizar sozinha ou sozinhos. Então, a gente tem uma equipe grande aí por trás de todos nós aqui nesse planeta. E eu estava falando com o Edmundo, né, que essa pandemia, ela é em escala planetária. Então, se é em escala planetária, é de ordem superior essa situação que nós estamos vivendo. Então, vamos pensar até do ponto de vista da reencarnação, porque todos nós que estamos encarnados nesse momento estamos passando por isso. Talvez essa seja uma grande prova coletiva mesmo, de amplo espectro, porque abarca todo o planeta, né? Toda a humanidade que está. Não é uma guerra pontual, não é uma situação pontual, é em todo o planeta, que nos faz olhar para aquele irmão que mora do outro lado do planeta. O que está acontecendo com ele pode acontecer com a gente em pouco tempo. São as ondas, olha, a primeira, segunda, terceira onda. Então, nós estamos todos numa grande onda, num grande oceano humano, e esse momento nos faz pensar também sobre muitos aspectos da espiritualidade, né? Então, me veio a inspiração sobre a necessidade da reencarnação. E falar sobre reencarnação é falar sobre a vida. Eu comento que nesses últimos 1 ano e meio, que já estamos aí para chegar a 1 ano e meio de pandemia, o que a gente mais fez foi contabilizar mortos. Todos os dias, a gente nunca fez isso antes. Quantos morreram, quantos morreram, quantos morreram? Nossa, e não sei aonde morreu. Nós nunca falamos tanto da morte quanto nesses últimos tempos. Isso nos faz pensar sobre a brevidade da vida, né? Pensar sobre a nossa situação aqui. Eu posso ir, com certeza todos nós pensamos em algum momento, eu posso morrer a qualquer momento. Se eu pegar esse vírus, talvez seja a minha hora de ir. Isso nos fez refletir, ainda que de uma forma muito inconsciente, muito sutil, nos fez repensar muitas coisas na nossa vida, a direção das coisas, o valor das coisas. E isso faz parte do sentido da reencarnação. É como se nós estivéssemos tomando um chacoalhão para dizer, pensa um pouquinho o que vocês estão fazendo aí, vai estudar um pouco, vai refletir sobre a vida, porque falar da morte é falar sobre a vida, que ninguém quer morrer, e morrer no sentido de sumir, desaparecer. Nós queremos continuar, nós queremos perpetuar, e a doutrina espírita nos traz essa revelação de que nós somos espíritos eternos, e a partir daí é preciso pensar nesse recorte da nossa existência enquanto estamos reencarnados. Se nós somos espíritos eternos, por que eu estou aqui? Por que eu venho e não vou ficar? Vou partir? Por que eu me envolvo tanto com esse mundo material? Por que eu esqueço? Quantas perguntas que hoje nós já temos onde encontrar muitas respostas. Então, acho que esse tema, a necessidade da reencarnação, ele é muito próprio para o momento que nós estamos vivendo, porque nos leva a pensar, deixa eu aproveitar. Realmente, como se deve aproveitar a reencarnação? Ainda que seja bem difícil para nós, mas se nós já estamos na posse desse conhecimento, dessas informações, é porque já estamos em condição de elaborar esse saber, de trazer para a nossa vida prática, de começar a praticar. Eu acredito que Deus, ou a espiritualidade superior, a inteligência suprema, não vai exigir de nós saltos que nós não sejamos capazes de fazer, passos que nós não sejamos capazes de dar. E não exige de nós todo o trabalho de uma só vez, é passo a passo. Então, se nós já estamos na posse desse conhecimento, de olhar para a reencarnação, entendê-la bem, nós já podemos dar os nossos passos com segurança, com responsabilidade, com comprometimento. Nós podemos fazer isso. Eu trouxe essa primeira foto porque a reencarnação não é um conhecimento novo. Isso remete a
ao mito grego, algum conhecimento da filosofia greco-romana, dos antigos, em que já se entendia que havia, sim, que havia a continuidade do espírito, da alma que habitava o corpo, ela continuava, e ao nascer ela atravessava um rio, que era o rio do esquecimento. Então, isso é intuitivo em nós desde sempre, e a espiritualidade, os espíritos, através de Kardec, eles confirmam isso, que a ideia de existência espiritual, de pré-existência, ela é intuitiva em nós, em muitos povos, em muitas épocas, em que pese em alguns momentos isso tenha ficado mais obscurecido, mas tudo isso também tem uma razão, porque nós estamos sempre lutando entre as sombras, com a sombra e a luz, né? Há aqueles que ainda querem retardar essa marcha e aqueles que lutam para que essa marcha se desenvolva. Então, eu trouxe essa imagem para nos lembrar que a reencarnação é um conhecimento muito antigo e ela é intuitiva em nós. Todos nós temos alguma intuição de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai perdurar, que a vida não acaba assim simplesmente, né? E aquela figura que mais trouxe isso para nós de uma forma muito clara, não é incontestável, foi Jesus. Né? Nos livros que eu li, Jesus é a figura que traz de uma forma literal: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ainda que no seu tempo não se tenha compreendido o nascer de novo, que é uma passagem que ele dialoga com um dos doutores judaicos da lei, não entendia bem o que seria nascer de novo, como nascer de novo, mas Jesus já veio trazer isso, nascer de novo. É preciso entender, compreender, interpretar essa palavra de Jesus. E nós vamos ainda esmiuçar essa ideia de que ele condiciona o nascer de novo, ou condiciona o acesso a um reino de Deus, que parece um reino, quando a gente fala um reino de Deus, nos remete à ideia de algo muito bom, né? Porque onde Deus está deve ser bom. Então, um reino de Deus, se não nascer de novo, é uma condição. Então, nós precisamos entender o que Jesus vinha nos propor. Né? Hoje a gente consegue mergulhar a fundo nas suas palavras, trazer grandes esclarecimentos a partir de tanto conhecimento já adquirido, em todos os níveis, científico e intelectual, que a gente consegue interpretar a fundo. Mas essa é a primeira referência, é Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nascer de novo, reencarnar, é uma necessidade. E como os espíritos falam, é uma lei divina. Tudo na natureza renasce. Eu estava conversando ontem com meu marido, que na ciência eles costumam dizer que o oxigênio que passou pelo pulmão do dinossauro é o mesmo oxigênio que passa pelos nossos pulmões, que nos faz pensar que é um ciclo. Não existe, nada desaparece, né? As coisas estão aí. A natureza não desaparece, ela se desintegra e se reintegra novamente. Ela se desestrutura e se reestrutura novamente através dos seus processos biológicos. Então, não seria diferente com a gente, com os seres humanos e com a nossa própria consciência, com a nossa própria inteligência. De alguma maneira, isso deve fazer parte de um processo também de transformação, de renovação. A gente precisa compreender, e agora nós temos condição de compreender cada vez mais e melhor. Kardec é algo novo, mas esse conhecimento é muito antigo, porque ele é real, ele é um conhecimento que ele é verdadeiro, embora nós não tenhamos tido acesso a ele de uma forma tão clara como agora a espiritualidade vem, através do Espírito da Verdade, trazer. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no Evangelho, no capítulo 4, e desse capítulo eu tirei alguns tópicos de esclarecimentos que os espíritos trouxeram sobre essa necessidade da reencarnação. Nascer de novo é uma necessidade. Então, vamos olhar para a nossa reencarnação de uma forma diferente. Vamos ver o que a gente pode tirar dessa oportunidade. Essa é uma palavra de Joana de Ângeles, está no livro Estudos Espíritas. Reencarnar significa o retorno do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões, adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Autoburilamento a gente compreende bem,
A gente está no nosso dia a dia, a gente precisa melhorar. É comum isso para elas, é senso comum, todos nós queremos isso, passamos isso para os nossos filhos, sempre um autoburilamento. Experiências superiores também é de uma compreensão fácil. A gente quer viver experiências superiores, melhores, mais sensíveis, mais agradáveis. Queremos desenvolver a inteligência desde que a gente nasce, nós estamos estimulados a isso. Levamos nossos filhos para a escola para que eles desenvolvam inteligência, ainda que eles reclamem. Mãe, para que eu preciso estudar isso? Meu filho vai desenvolver sua inteligência. Você vai se tornar inteligente. Ah, mas eu tenho que estudar matemática, logaritmos. Tem, vai desenvolver sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Então, encarnar são mecanismos que faz a nossa inteligência ficar mais sutil, desenvolver essas potencialidades. E o que eu achei muito interessante aqui é as potencialidades transcendentes da intuição, que a gente sabe que todo mundo fala, olha, a minha intuição, a gente não compreende bem o que é essa intuição, uma dimensão do espírito essa intuição. Muitas vezes a gente fala assim, eu não ouço a minha intuição, olha, toda vez que eu não ouço a minha intuição, eu não vou muito bem. O que é isso, né? Que instância é essa do nosso espírito que a gente não conhece tão bem assim, mas a gente admite e segue muitas vezes. A vida, a reencarnação também tem essa finalidade, da gente ir desenvolvendo todos esses aspectos do nosso espírito. Ainda nesse mesmo capítulo, São Luís, no tópico 25, e vale aqui também lembrar que São Luís, ele faz parte. Ele foi um rei francês, da França, do século XIII, me parece, e ele integra, quem lê na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde está na parte dos prolegômenos, que é uma palavra que eu me lembro que Divaldo comentava, quando eu li essa palavra eu não entendia. Lá nessa parte da introdução do Evangelho, em que o Espírito de Verdade, ele fala da missão a Kardec, Kardec iria assumir. Ao final, ele coloca todos os espíritos que fazem parte dessa pleiade de espíritos que iriam auxiliar o Espírito da Verdade na propagação dessas revelações. E São Luís é um deles. E eu fui dar uma olhadinha na história de São Luís, porque eu acho que é bom a gente saber quem são os espíritos, né? Espírito não é um ente qualquer, um ser que tem uma história, tem uma trajetória de conquistas. Eu fui dar uma olhadinha na vida de São Luís, e ele foi considerado depois santo, foi canonizado pela igreja, porque ele era um rei extremamente piedoso. Ele era exerceu um papel importante na França nesse período, deixou um legado de bondade, de generosidade, foi um rei bondoso, construiu hospitais, beneficente demais com as pessoas, então deixou grandes benefícios para as pessoas, embora ele, como espírito, ele diga, eu tenho tantos defeitos, mas é assim, quanto mais a gente evolui, mais a gente enxerga com clareza os nossos defeitos, né? Quando a gente não enxerga, é porque a gente está bem atrasadinho. Quando a gente fica, mas eu sou tão bom, eu sou tão humilde, eu sou tão assim, e a gente tem dificuldade de esquadrinhar o nosso espírito, a gente ainda não entrou nessa esfera, né? Me lembro de Chico Xavier, quando falava bem dele, ele, eu sou piquititico, porque a gente vê com clareza todo o nosso horizonte espiritual e consegue ver onde a gente precisa realmente melhorar. Então, São Luís, ele tem um tópico nessa parte do Evangelho, que ele fala sobre a necessidade da reencarnação e desenvolve, a partir dessa fala que eu coloquei da Joana, desenvolver a inteligência, São Luís também fala do desenvolvimento da inteligência. E é fácil para a gente ver. A ciência, o desenvolvimento das leis, do direito, das normas, procurando o ideal de justiça. A gente não vive mais numa sociedade onde não existe leis, né? Onde a lei é do mais forte, não. Embora ainda a gente possa considerar que nem todas as leis são justas, podem não ser tão justas assim, mas nós estamos num esforço crescente de melhorar as nossas regras de relacionamento, de regulamentar da forma mais justa possível, trazendo referenciais mais sólidos, mais humanizados, mais igualitários e mais fraternos. Então, isso é um trabalho da inteligência. Nas artes também,
nas músicas, a forma como nós elaboramos as músicas. Nós temos aí a música clássica e tantas músicas belíssimas que falam de amor, que falam de amizade, que falam de mensagens superiores, as melodias. Isso é fruto da inteligência. No campo da ciência, a gente ficaria aqui meses falando sobre as conquistas da ciência, na saúde, na educação, na alimentação, na forma de viver, no conforto diário. Tudo é fruto da inteligência. Resultado da nossa encarnação aqui também. Poderíamos desenvolver tudo isso lá? A espiritualidade diz que não nesse momento, que é precisa a encarnação, o trabalho árduo do espírito aqui, para que a gente possa desenvolver bem e mais. Então, a gente também precisa compreender isso, que essa necessidade, já que nós encarnamos por uma determinação que nos escapa. Ainda que a gente falou, não quero encarnar, a gente conhece pela literatura espírita que ela é compulsória para aqueles que não querem, ela é compulsória, então é uma necessidade. Vamos compreender essa necessidade para a gente aproveitar melhor, com mais consciência. Ainda segundo São Luís, ele diz nesse tópico 25 do Evangelho, a encarnação é um estado transitório, isso é fato, a gente sabe. Sofremos com isso? Sim, sofremos somente quando a gente vai passando dos 50, vai beirando os 60, aí começa a ver os pais indo embora, começa a dar um desespero, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Então, mas é um estado transitório e a gente deve trabalhar isso já desde cedo com as crianças, trazendo essa verdade para elas, para que elas tenham mais consciência do que a gente teve, por não ter tido talvez acesso a isso desde cedo, para elaborar esse saber com mais consistência. É uma tarefa? É. Eu trouxe, como diz São Luís, que é uma tarefa no princípio da nossa existência, que significa dizer que nós estamos no princípio, então, dessa grande caminhada evolutiva do espírito. Eu trouxe um painel de avião para dizer que é uma tarefa complicada, né? Eu sempre achei painel de avião uma coisa do outro mundo. Uma pessoa está voando e olhando esse painel e vendo, saber o botão que vai apertar. Demora para aprender. Então, eu associei a tarefa a uma tarefa que exige da gente atenção, comprometimento, responsabilidade e muito estudo. Para saber como viver bem, a gente também tem que estudar. A psicologia está aí, e tantas outras ciências dos relacionamentos que podem nos ajudar. E segundo São Luís, no Evangelho, é a primeira prova do uso do livre-arbítrio. Primeira prova, hein? Quer dizer, é a primeira. Nós não estamos nem nos estágios mais avançados do aprendizado espiritual. É a primeira prova. E essa figura, para mim, me traz a nossa luta diária, o que eu vou fazer, que caminho eu devo seguir, e quando as pessoas vêm nos perguntar, o que você acha que eu devo fazer? Às vezes eu digo, já não basta as minhas próprias dúvidas, você quer me trazer as suas? Se esforce para descobrir, porque essa faz parte do seu processo evolutivo. Não se preocupe em errar, mas exerça a escolha, porque ela é que nos desenvolve. Precisamos escolher por nós mesmos. Eu vou ver uma opinião ou outra, vai procurar se inteirar, mas tantos de nós transfere para o outro as decisões. Mas nossas decisões têm que ser nossas, nós devemos escolher para aprender com elas. Tanto o mérito quanto a responsabilidade pelo fracasso. Né? Se nós não escolhermos bem, não podemos culpar as pessoas, e os outros não podem se sentir culpados por ter nos colocado em situações difíceis. Então, vamos exercer realmente o livre-arbítrio, abraçar isso com coragem. Todas essas orientações foram dadas pelo Espírito de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena ler. No Livro dos Espíritos, também na questão 123, que trata da encarnação dos espíritos, Allan Kardec vai trazer as orientações dos espíritos. Finalidade da encarnação? Perfeição. Estamos longe aqui. As asas têm uma simbologia, que ninguém vai usar asas, um espírito evoluído não precisa de asas, mas a asa é sinônimo de leveza, é sinônimo de que nós somos leves, não somos pesados, são só representações daquilo que a gente entende. A gente encontra as pessoas, você está tão pesada hoje, você está tão pesado, nossa, essa pessoa é tão leve, tão suave. Então, asa, angelitude é sinônimo de suavidade, de mansuetude, é sinônimo de Jesus, né? Quando a gente lembra de Jesus, a gente imagina ele um ser muito suave, um ser angelical.
Expiação, eu gosto muito dessa palavra, ela tem vários sentidos, mas eu me apego num sentido que eu gosto muito. Expiação. Pia, uma pessoa piedosa. Então, a perfeição do planeta, através das reencarnações, é a ação de se tornar uma pessoa piedosa, uma ação que nos torna piedosos através das experiências que nós vivemos. Então, não é algo puramente interior, é também bola no campo, é a gente trabalhando, pegando na massa, acordando cedo, cuidando das coisas, trabalhando duro, estudando. Expiação é trabalho. Eu gosto desse sentido da palavra expiação. Tem vários sentidos que a gente pode elaborar, mas eu gosto desse sentido. A finalidade da reencarnação também é uma missão, pode ser uma missão. O espírito encarna não porque ele precisa ser, ele já é perfeito, ele não precisa espiar mais nada, mas ele vem em missão. Vem para ajudar grandes famílias, às vezes é um membro da família que vem só para amparar aquela família. É uma pessoa, um destaque da comunidade que vem para auxiliar na condução de vários espíritos. É aquele que está na condução de grandes coletividades, ou de grandes trabalhos, ou de grandes mensagens, mensagens profundas, importantes e imortais. Vem em missão, não sofre tanto quando encarna, não passa por sofrimentos. O único sofrimento que passa é querer nos ver felizes, que não é um sofrimento, porque compreende o processo. Quando a gente compreende as etapas da reencarnação, a gente já não sofre, a gente sabe que vai chegar, né? Vai chegar. A gente vê isso quando conduz os nossos filhos. Ai, você está vendo o futuro dele. Nós estamos investindo nos filhos, na educação, na orientação, no hábito, no desenvolvimento dos hábitos, que a gente sabe que o que a gente quer, formar um adulto melhor. E a gente já vê isso. Precisamos ver isso cada vez mais para que a gente possa escolher, que é o uso do livre-arbítrio, escolher as melhores atitudes com aqueles que nós estamos auxiliando a formar, porque a gente já vê, a gente não sofre se a gente faz a nossa parte. Outra finalidade também no Livro dos Espíritos que traz é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. A gente tem uma dificuldade de compreender essa questão lembrando quando Jesus fala que nós somos deuses, sois deuses, em algumas passagens de Cristo, ele fala isso, né? Sois deuses. E a gente fica sem saber como que eu sois deuses, né? Como é que a gente faz parte aí dessa obra da criação? Na literatura espírita, tanto nos livros de André Luiz, Joana de Ângeles e outros também, a gente ouve relatos de que os espíritos eles atuam na formação dos mundos. Cidades espirituais são criadas através da mente dos espíritos superiores. Então, é essa participação na criação que nós ainda não compreendemos bem, porque precisamos de desenvolver as nossas potencialidades. E isso faz sentido quando a gente vê que nós nascemos e morremos e não trazemos nada, nem levamos nada. E não levamos porque não precisamos, porque do outro lado nós conseguimos moldar, conseguimos realizar, materializar de forma fluídica tudo o que a gente precisa. Então faz um sentido a gente não trazer nada e não levar nada. Não é castigo de Deus a gente passar uma vida construindo uma suposta felicidade, que são as nossas conquistas no mundo material, para depois ir embora e não levar nada. Porque, de fato, não é necessário. A gente aqui que não compreende bem isso. Que nós temos um poder de criação que nós ainda não sabemos como operar. E isso está em várias passagens do Livro dos Espíritos também, quando diz como é que os espíritos moram, como é que os espíritos se vestem, os espíritos falam, olha, tudo é plasmado pelo pensamento, pela mente. Então, nós estamos criando realidades com as potencialidades do espírito, com os elementos que estão disponíveis na natureza. O que a gente precisa é estudar mais, é compreender em todos os sentidos, nos preparar como espíritos para fazer parte realmente dessa obra. Por isso a importância do estudo. São Luís, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da finalidade útil das reencarnações. Ou seja, ninguém reencarna para nada. Ninguém reencarna porque escapou e caiu e reencarnou. Toda encarnação é útil. Toda encarnação ela tem uma utilidade.
Essa é a finalidade. É uma lei, e por ser uma lei da natureza, não pode ser inútil, não pode ser sem sentido. Tem uma razão na orquestra do universo, na orquestra da obra divina, ela tem um papel, a finalidade a reencarnação. Eu me lembro de uma história que eu li, de um espírito que ele estava, uma pessoa que ele estava no leito do hospital, já no fim da vida, muito doente, e ele estava assim desolado, porque ele caiu em si de que toda a vida dele foi uma vida perdida, porque ele só fez más escolhas, ele foi uma pessoa irresponsável. Esse conto está em algum dos livros de Chico Xavier, em que ele traz contos, relatos de histórias pessoais. E esse espírito estava assim triste porque ele tinha perdido uma encarnação. Na compreensão dele, tinha perdeu, foi inútil para ele. Porque todas as escolhas que ele fez deram erradas, porque ele fez escolhas muito ruins. E ao desencarnar, ele encontrou o seu anjo guardião, o seu guia, a sua família espiritual que o recebeu, felizes pela encarnação que ele tinha tido, pelo resultado final da encarnação. E ele não compreendia. E aí a espiritualidade dizia, nós estamos felizes porque você agora compreendeu que todas as escolhas que você fez não deram certo e agora você vai saber escolher melhor. Então a sua encarnação foi muito proveitosa, porque você ainda teimava nesses caminhos, então você precisava vivê-los, colher todos os resultados das suas escolhas, vivê-las e senti-las. E agora você está pronto para uma encarnação proveitosa. Então, toda encarnação é útil, mesmo quando a gente sofre de ver pessoas que a gente gosta, pessoas queridas, familiares, fazer escolhas ruins, né? Que a gente sabe que são escolhas de sofrimento, que trazem consequências muito sofridas, a gente sabe que aquilo é um caminho de aprendizado, é preciso aprender. Muitas vezes a gente fala, eu quero errar, não tem problema, eu vou errar, mas errar eu aprendo. Eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de escolher. Eu já ouvi isso. Algumas pessoas falam, eu tenho o direito até de errar. Porque realmente a gente não sabe. Quando a gente já aprendeu, é sinal de que a gente já trilhou caminhos de sofrimento, com certeza. Mas tem aqueles que não aprenderam ainda, precisa vivenciar. Isso nos ajuda a aceitar. Isso nos ajuda também a ajudar a levantar, a estar lá quando precisar levantar. Porque quando a gente também cai, a gente precisa de uma mão que nos levante, nos dê uma nova oportunidade, mais esclarecidos, porque senão nós nos colocamos superior, e isso aí faz parte da vaidade, da nossa vaidade, de achar que a gente já é superior. Mas quando alguém do nosso círculo de amizade, familiar, faz escolhas ruins, devemos desenvolver uma compreensão disso, que é a finalidade da encarnação, aprender, experimentar, fazer escolhas, aprender com elas, ter os méritos por si próprio ou aprender com os próprios fracassos. Quando a gente orienta e a pessoa ouve, aceita, que maravilha, é sinal de amadurecimento do espírito, porque sabe aproveitar a experiência do outro. Mas aqueles que não querem ouvir, né? E quantas vezes nós nós não queremos ouvir, nós não ouvimos no passado. Às vezes conselho de mãe, conselho de pai, conselho de avó, e a gente, não, eu vou seguir o caminho, meu caminho é esse, eu vou, e lá na frente a gente fala, ó, mãe, bem que você falou, se eu tivesse ouvido. Então, é útil. Olha, a utilidade é isso, é experimentar, experienciar para adquirir um entendimento superior daquele, formar nossa bagagem, formar nossa bagagem. Quem lê o livro do Chico, do Emmanuel, há 2000 anos atrás, você vê o Emmanuel contando a sua história, as escolhas, a sua postura vaidosa, orgulhosa, o quanto os males que ele cometeu, falar, escrever aquilo com tanta tranquilidade, é sinal de superação, né? Quantas coisas a gente não consegue nem tocar, porque a gente se debulha em lágrimas novamente, só de lembrar. E o Emmanuel contar aquilo com tanta firmeza, é sinal de que superou, de que aprendeu. Quando a gente aprende, a gente consegue olhar de frente para as nossas escolhas. E se a gente entende isso, a gente ajuda também os nossos filhos a enfrentarem os próprios fracassos, as escolhas que não deram certo, para que eles possam fazer escolhas novas. Isso é muito importante.
O São Luís, ele fala da reparação das faltas recíprocas, é uma das finalidades da reencarnação. E Joana de Ângeles traz essa frase que ela, nesse livro, que é Estudos Espíritas, o livro em que eu tirei essas falas de Joana de Ângeles, o transitório esquecimento do passado facilita os recomeços, ensejando mais amplas possibilidades ao entendimento e à cordialidade. O esquecimento tem um papel fundamental, e esquecer nos ajuda. Então, quando a gente está, isso não tem essa família que não tem esse grupo de pessoas que não tenha problemas de relacionamento com algum membro da família, problemas de afetividade, gosta mais, gosta menos, rejeita. Não tem essa família. Sempre tem, se não no centro, ou de forma periférica, ou aqueles que chegam depois, mas a gente sempre vivencia, porque essa é uma finalidade. Nós vamos reparando faltas do passado, nós vamos nos reajustando também. Joana de Ângeles também fala, sejam quais forem os motivos da simpatia ou da antipatia, a cada um cabe superar as dificuldades e vencer as animosidades a fim de lograr êxito no empreendimento reencarnacionista. Então, se a gente está numa situação de animosidade, de antipatia, lembremos, isso aqui é uma oportunidade de reajuste. Às vezes a gente não quer, mas o conhecimento da doutrina espírita e da finalidade da reencarnação nos impõe uma atitude diferente, porque depois nós não poderemos mais alegar ignorância. Então nós devemos deixar que as reconciliações, elas se façam. Né? Quantas vezes na família a gente ouve, eu não suporto fulano, eu não aguento, meu Deus, se é pai, é mãe, é filho, qualquer tipo de relacionamento, alguns são mais difíceis do que outros. Lembremos, eu estou tendo uma oportunidade, eu acho que eu estou tendo uma oportunidade de reajuste. Então, deixa eu colaborar. Vamos, já que eu não consigo lembrar por que essas coisas acontecem, mas eu já sei o motivo. Isso é um motivo, é uma oportunidade de reajuste, vamos aproveitar. Né? É difícil para o coração? Claro que é difícil, porque talvez as marcas tenham sido profundas. Às vezes é difícil para o outro, não sei por que fulano não me suporta. Por que será? Talvez a gente tenha dado margem para alguma mágoa muito profunda, algo muito difícil. E a gente esqueceu. Né? E nesse jogo da mistura das famílias, dos espíritos e das novas oportunidades que vão surgindo, então toda vez que surge uma oportunidade de fazer algo bom, a gente deve fazer, porque os motivos vão mudando. Se no passado eu tinha motivo para odiar, agora eu tenho motivos novos para amar, mas é preciso que a gente deixe a vida se concretizar, deixa a encarnação que a gente recebeu, ela se fazer útil realmente, ela operar os seus benefícios na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Às vezes demora a vida inteira, e só no final que a gente faz o balanço final daquela reencarnação, o saldo é positivo, e a gente consegue apagar aquelas relações negativas do passado, os males que tanto a gente cometeu, como a gente sofreu também. Né? Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu não gostava muito de fulano, né? Mas olha, hoje ele é um cara legal. Pô, ele foi muito legal, ele tem sido muito legal comigo. E aí, aos poucos, a gente vai construindo novas bases em cima daquelas antigas. Eu acho que é por isso que no livro do Emmanuel, ele consegue falar, que ele consegue ver o quanto ele também errou, o quanto ele deu margem para receber o ódio do outro, né? E o quanto ele já conseguiu fazer para transformar isso, transformando antipatias em amizades, em simpatias. Quando a gente entende, não dá mais para dizer que a gente não sabe. Não dá mais. Não tem como a gente fugir disso mais, porque a gente está aí com o conhecimento na mão. A gente tem que enfrentar, se capacitar, se preparar para trabalhar a nossa evolução. Também, a finalidade, uma das finalidades da reencarnação é construir uma base espiritual para os laços de família, uma base espiritual. Por meio das reencarnações, mais se afirmam os laços de família, generalizando-se o amor em caráter universalista, em detrimento do egoísmo decorrente dos laços de sangue e da carne. Essa fala também é de Joana de Ângeles. Cada encarnação a gente
vai ampliando as famílias, né? Então, isso vai ampliando o círculo. Quantas mães nós já tivemos? Quantos pais? Quantos irmãos? Quantos esposos, maridos e esposas e filhos? Quantos filhos? Às vezes, nós não somos a primeira mãe dos nossos filhos. Talvez tenha mães que estão nos seguindo, nos acompanhando para saber se a gente vai ser uma boa mãe. Quantas mães eles já tiveram? E quantas mães nós já tivemos que estão auxiliando as nossas mães a nos orientar, porque elas talvez tenham um resgate com a gente. Nós tenhamos alguma questão com as nossas mães, as nossas filhas, os nossos filhos, e outras mães do nosso coração, outros filhos, vêm em nosso auxílio. É essa maneira que eu acho uma maneira inteligentíssima da natureza de construir uma família universal. A cada encarnação você está numa família diferente. Quando você desencarna, você reconhece, olha, fulano foi minha mãe. Você já imaginou eu reconhecer que Edmur foi meu pai ou foi meu filho numa encarnação anterior? Que coisa boa! É por isso que eu tenho um sentimento tão bom, uma simpatia por Edmur. Quando a gente se desencarna, a gente se reconhece como uma grande família. E cada vez ela vai aumentando mais, porque quando estamos encarnados, nós temos uma tendência a gostar daqueles que são do nosso laço. E isso faz parte da nossa limitada capacidade de amar. Por isso é que a natureza é tão perfeita. Essa ideia da reencarnação, misturando famílias, é um mecanismo fantástico de ampliação desse caráter familiar universal. É claro que isso não se dá com uma nem duas encarnações, isso se dá no curso dos anos, é uma era muito maior, uma era universal, né? É uma escala universal de tempo. Por isso que somos espíritos eternos, porque tem que dar tempo de fazer tudo isso, né? A gente tem que ter muita encarnação para criar uma grande família universal. Então, essa é uma também das finalidades da reencarnação. Voltando para a nossa primeira proposta, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Retomando a fala do Cristo. Que reino é esse? Que depois de tudo isso que a gente viu, de toda essa trabalheira que a gente tem de reencarnar para trabalhar, a utilidade da vida, a gente chega aonde com tudo isso, né? Quando a gente universaliza a família, quando a gente se pacifica com os nossos males, os nossos inimigos, com aqueles que a gente tem dívida, aonde que a gente chega? Naturalmente no reino da fraternidade, da paz, da justiça, aquilo que a gente tirou, depois a gente devolve, né? Onde não há ódio mais, onde só há união, concórdia e mútua benevolência. Para explorar ainda mais isso, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o resultado final da reencarnação, ao longo das etapas reencarnatórias que nós vamos, a cada reencarnação nós vamos, né? A gente tem uma lista. E aí, a cada um a gente vai, olha, consegui. Preciso me reconciliar com fulano, com cicrano, com beltrano. Eu preciso reparar esse mal que eu fiz. Você vai, até você acabar a sua lista toda. Né? E a gente não tem acesso a tudo não, porque senão a gente entra em choque. A gente fica, é muita coisa. É devagarzinho, a gente vai, mas quando a gente compreende bem isso, a gente aproveita mais a reencarnação. A gente se controla. Ainda quando a gente fala lá atrás, que a gente falou sobre o objetivo da reencarnação, finalidade, a perfeição, como é que a gente consegue trabalhar essa perfeição? Dá uma olhadinha no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, capítulo 17, lá quando ele fala do homem de bem. É isso que a gente vem trabalhar aqui na Terra, né? Nessa encarnação, trabalhar os caracteres da perfeição. Como que a gente pode? Alguns exemplos, só alguns exemplos que eu trouxe para poder a gente se motivar, interrogar a própria consciência sobre os próprios atos. Fique em silêncio um pouco no nosso dia. Olha para dentro de si, não deixa a mente vaguear nas coisas que tem que fazer, nas agendas do dia. Olha para si, olha, encara aquilo que está te incomodando. Eu estou chateada. Estou chateada com minha mãe, estou chateada com meu amigo, estou chateada com meu chefe, estou chateada comigo mesmo. Olha, eu falei hoje uma coisa que eu não deveria ter falado. Olha, interroga os próprios atos e veja o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, para no dia seguinte aproveitar a oportunidade e fazer diferente, criar novas bases, novos motivos, para aqueles motivos antigos
que nos levaram ao sofrimento, vamos criar novos motivos, que nos leve à alegria, à felicidade, à boa convivência com as pessoas. Ter fé no futuro e colocar os bens espirituais acima dos materiais. Isso não significa viver na miséria, viver uma vida de privação. Significa o desapego, não nos apegarmos demais às coisas, porque são transitórias. Olharmos para ela de acordo com a utilidade, com a finalidade que elas foram colocadas em nossas mãos. Aquilo que a gente pode ajudar, aquilo que a gente pode dividir, que a gente pode compartilhar, que a gente possa auxiliar com tudo que nos é colocado nas mãos, porque não é à toa. Se chegou nas nossas mãos recursos maiores, é porque a espiritualidade entende que nós temos condição de fazer algo mais com aquilo. E às vezes a gente acumula, a gente guarda, coloca num cofre tudo e não compartilha com ninguém e vive endeusando as coisas do mundo material. Mas a gente já tendo esse conhecimento, nós precisamos quebrar essas resistências, quebrar esse padrão materialista da vida. Isso nos leva a desenvolver características da perfeição. Aceitar as provas da vida sem murmurar, esquecer as ofensas, procurar sempre o bem e atenuar o mal. Eu coloquei esse símbolo do silêncio, porque às vezes a gente não precisa fazer nada, basta silenciar. Às vezes o silêncio é uma resistência às provas da vida. Não reclamar. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente vê, às vezes a gente comenta, olha, eu nunca vi fulano, meu avô, meu bisavô, minha avó, era uma pessoa fã, nunca vi ela reclamar. Nunca vi. Passou por dificuldades homéricas, nunca vi minha avó reclamar, nunca vi minha mãe reclamar. Silêncio. Às vezes o simples silêncio é uma forma de resistência. As ofensas também, quantas a gente fica falando, verbalizando, falando mal das pessoas que nos fizeram mal, das situações ruins, esquecendo das situações boas que a gente vive ao longo de 24 horas do dia. Será que a gente só vive coisa ruim? Não. Silenciar diante dessas situações. E procurar sempre o bem, atenuar o mal. Nós temos uma tendência a olhar o mal alheio e nunca o bem. O bem parece que fica escondidinho e a gente dá mais importância ao mal. O mal é o comum. O bem é que é a grande coisa, a positividade da vida. O mal é comum, está em todos os lugares, está em todos nós, porque é a condição mediana da humanidade. Então, o símbolo do silêncio, se a gente conseguir apenas silenciar, nós já estamos dando um grande passo. E isso dentro da nossa cabeça, a gente vai pensando, quieta, segura a boca, aquieta o pensamento, lembra do Evangelho, olha as orientações de São Luís, do Espírito da Verdade, olha o que Jesus falou. Isso é no nosso coração. Caracteres da perfeição ainda, para a gente aproveitar bem a nossa encarnação. Estuda as próprias imperfeições e trabalhar em combatê-las. É o que eu falei lá na frente, né? Faz uma reflexão lá atrás, faz uma reflexão sobre os nossos atos. Olha as nossas imperfeições, porque a gente vê a trave, né? O cisco, né? Uma coisa assim, a gente vê o cisco do olho do outro, não vê a trave do nosso. Então, olhar para a nossa imperfeição. Quando a gente deixa de ficar olhando para o outro, porque a gente está perdendo tempo, que a gente não muda o outro. A gente passa a olhar as nossas imperfeições e começa a trabalhar. E eu preciso ser mais paciente. Eu sei que eu sou uma pessoa impaciente, então eu preciso trabalhar minha paciência. E aí você começa a ficar atenta a você, prestando atenção. Eu preciso ser mais amorosa, eu preciso dar mais atenção para minha família, eu preciso dar atenção para minha mãe, eu preciso ter mais tempo para isso, para aquilo, eu preciso trabalhar a vaidade. Se a gente não estudar a nós mesmos, nós não vamos conseguir. Aí só sofrimento para nos acordar. Não se envaidecer também. Porque o envaidecer-se é com coisas que são transitórias. Normalmente a gente se envaidece com coisas que são transitórias. É a beleza física, é o trabalho, é a profissão, tudo acaba, é a casa, é o carro, tudo fica velho. A gente se envaidece por coisas que faz, mas a gente não está fazendo nada demais. Nós somos tão imperfeitos. Se a gente alardeia e faz aquela propaganda dos bens, das coisas boas que a gente faz, é vaidade. A gente não sabe se aquilo é um sentimento genuíno ou não, se a gente está fazendo porque é o bem que opera em nosso coração ou se é o desejo de vaidade. Tudo isso a gente tem que estudar. A gente tem que estudar nosso coração. A gente não pode ser inocente com a gente mesmo. E isso não precisa de
de plateia, é no nosso íntimo, no nosso coração, nas nossas consciências. É assim que a gente desenvolve a perfeição, com muito trabalho, muito trabalho. É operando o painel daquele avião lá, é trabalhoso, uma tarefa trabalhosa, mas a gente tem que fazer pouquinho todo dia, nós vamos melhorando. Joana de Ângeles, então, ela diz o seguinte: em cada dia surgem oportunidades novas que facultam ao homem fazer e refazer, aprimorando-se sem cessar, olvidando o mal e adicionando o bem às próprias aquisições, com que se prepara para a libertação íntima e intransferível. Então, todo dia a gente tem uma oportunidade nova. Ontem não foi bom, hoje vai surgir uma oportunidade que a gente pode fazer ou refazer. A gente tem que aproveitar, a gente tem que estar atento a isso. Mas se a gente acorda dizendo, eu tô numa tarefa reencarnacionista, então eu tenho que aproveitar as oportunidades para ir promovendo o meu progresso espiritual, para realizar todo o bem que eu puder fazer. Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Se a gente quiser encurtar nossas passagens no planeta, no mundo material, nas reencarnações, quisermos galgar mundos superiores, nós temos que acelerar o nosso trabalho. Nós temos que abraçar esse trabalho com responsabilidade, aproveitando tudo, todas as oportunidades possíveis. E aqui, gente, eu vou finalizando já, porque nós já estamos aí também chegando para o final da nossa palestra. Eu procurei abordar aí todos os aspectos que minha intuição e minha leitura foram me conduzindo, trazendo importantes olhares sobre a reencarnação, a sua necessidade como uma lei natural, a finalidade, como a gente pode aproveitar o máximo as oportunidades para promover o nosso progresso e construir esse reino de Deus em nossos corações, porque é tão bom quando a gente faz a coisa boa. A gente se sente tão em paz quando a gente tem um bom sentimento. Ninguém se sente bem quando tem um mau sentimento. Ninguém. No nosso íntimo a gente sabe, eu estou aqui, Quantas vezes a gente fica assim acabrunhado? Ninguém sabe por que você está assim, a gente sabe. Às vezes a gente está passando por um sentimento ruim, por um desejo ruim, né? E nós espíritas, isso ainda é mais marcante, porque a gente sabe, parece que a luz da nossa consciência ela já está tão forte em nós que ela acende rapidamente. Isso não significa que a gente muda imediatamente, mas essa luz nos chama para a reflexão e o trabalho pessoal. E é tão bom quando a gente consegue vencer, quando a gente consegue se harmonizar com aqueles membros mais difíceis da nossa família, do nosso convívio, quando a gente consegue amar de uma forma verdadeira e genuína, sem esperar receber, quando a gente percebe dentro da gente, eu sei que todos vocês aqui já vivenciam isso em algum momento, quando vocês sentem que uma luz, uma chama se acende dentro da gente, que aquilo é bom, um calor aquece o nosso coração, que nos diz que aquele sentimento é verdadeiro, o que você está sentindo é verdadeiro, o bem que você deseja ao outro, o bem que você quer fazer. Isso é reconfortante, é isso que vai falar o que somos, é essa chama interior. A gente precisa cultivar. Quando ela brotar, a gente deve cultivar, para que porque ela se apaga rapidinho. Qualquer ventinho na janela apaga isso. Qualquer palavra que o outro nos diga, que toque a nossa vaidade, o nosso orgulho, essa chama faz, apaga. Mas como a gente já está trabalhado, né, e nós estamos aqui estudando, ela acende rapidamente. Então, quando ela se acender, é tão confortante quando a gente deita e sente que está em paz, que a gente, embora o outro pareça aos nossos olhos que não mereça, fulano não merece o que você está fazendo, mas a gente tem uma vontade de fazer genuína, uma vontade de ajudar, pelo simples fato de ajudar, de fazer o bem, pelo simples prazer de ser bom. Isso é sinal de que nós estamos no caminho, que a gente tem que alimentar essa chama. Ela vai apagar, a gente acende de novo, até o momento em que ela não se apague mais. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa. Então, eu deixo aí essa frase de São Luís, também está no Evangelho: aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral
abrevia a duração de sua encarnação e pode alcançar os graus intermediários que os distanciam dos mundos superiores. Eu acho que é isso que todos nós queremos, seja aqui no planeta, seja em outra dimensão, seja em outros planetas, nós queremos viver esse reino de amor, de paz, nos sentirmos amados, sentirmos amor verdadeiro, vivermos em harmonia com todos, em fraternidade. Essa é a tarefa de todos nós. E o mundo não está pronto. Nós precisamos entender isso. Nós estamos face a face com o mal a todo momento. Não só nos outros, mas em nós também. Então, nós estamos em trabalho. Lembremos que o mal que enfrentamos é nosso trabalho, é nossa tarefa, transformá-lo em algo melhor, nos transformando em seres melhores. Então, meus amigos, que vocês, todos nós possamos aproveitar essa encarnação o melhor possível, nos auxiliando. Graças a Deus a gente tem esse grupo tão bom, que é esse centro tão maravilhoso, que nos acolhe pessoas tão queridas, que eu sei que trabalham com uma vontade genuína de viver, de implantar esse reino de Deus, esse reino de amor em nossos corações e na vida das pessoas que nos procuram. Eu sei disso. Então, nós estamos trabalhando juntos. Vamos nos ajudando e nos compreendendo que somos espíritos eternos, filhos de um mesmo Deus e parte de uma mesma família. Muito obrigada a vocês pela atenção e pela oportunidade. Nós que te agradecemos, querida Ana, por essa maravilhosa exposição, pelo desenvolvimento desse tema, que é conhecido de nós todos, né, como espíritas, né, mas que é sempre bom estar conversando sobre ele, se debruçando sobre ele, refletindo sobre ele, para que isso reforce a nossa fé, a nossa coragem, o nosso esforço de nos tornarmos melhores, né, após cada encarnação. Quando nós aqui reencarnamos e quando nós nos dizemos seguidores do Cristo, espíritas, nós recebemos um convite, que é de seguir as pegadas de Jesus que ainda brilham através dos séculos. Ele nos aguarda de braços abertos por nós. Compete a nós entendermos a sua mensagem, conscientizarmos dela e praticarmos, né? O mais importante realmente é praticarmos, né? Cada um segundo as suas obras. Não basta apenas ter o conhecimento, temos que utilizá-lo em favor de nós próprios, de nossa reforma íntima, de nossa depuração espiritual e de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Se pudermos contribuir com a caridade, segundo os Espíritos nos ensinaram, através da benevolência, da indulgência e do perdão, estaremos sendo esse trabalhador, né, que você comentou agora no final de sua exposição, trabalhador da construção do reino de Deus aqui na Terra. Muito bonito as suas palavras, Ana. Deixo aberto agora o microfone para quem quiser fazer algum comentário, perguntas, é óbvio, fica à vontade. Esse é o momento de nós estarmos discutindo, fazendo um bate-papo informal sobre a sua exposição. Fica o convite a todos, quem quiser se manifestar. Cário, meu querido amigo, saudade dos abraços, viu? Pois é, a gente chega lá. Nunca senti tanta saudade de um abraço bem apertadinho. Isso também passa. Prazer em rever todos vocês, e parabéns pela exposição. Só um comentário que você abordou muito durante sua palestra, e a gente tem visto isso, parece uma cultura de a gente cultuar o mal, né, em detrimento do bem. Você colocou lá no início. A gente conta o número de mortes e não conta o número de curados, o número de vacinados. Então, a gente entra nessa sintonia negativa e só atraímos o mal. Em termos de Brasil, que tem toda essa celeuma toda, não vamos entrar aqui na questão política, o Brasil é o primeiro em cura em questão de
de países que não produzem os insumos da vacina. Tirando esses países que produzem, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, esse negócio, o Brasil é o primeiro, mas é batido diariamente, constantemente, só falando em número de mortes e não falando nas coisas boas, nas coisas que acontecem. E nós entramos nessa sintonia negativa, né? Verdade. Isso vale para tudo, né, Macário? Para tudo. Às vezes a gente fica numa sintonia negativa com o mal e devemos falar mais no bem. Olhar mais e falar mais no bem. Perfeitamente, né? E outra, a morte a gente se coloca como uma coisa negativa, inclusive no meio espírita, né? A morte faz parte da dinâmica da vida, óbvio, que ninguém quer desencarnar, isso aí faz parte da preservação da espécie, né? Mas a gente coloca eu falo a gente, generalizando, né? Uma condição terrível, uma condição de castigo. E alguém já disse, quem vai passar por essa provação de pandemia vai passar, porque de alguma forma fez por merecer, né? Ok, obrigado, Macário, pelas suas palavras. Se ninguém mais tiver interesse em abrir o microfone e comentar, vamos então finalizar, né, nosso encontro fraterno. Walter, Oi? Walter, só queria dar um detalhezinho. Vocês estão vendo isso aqui? Sim, o livro Não dos tá. Espíritos comemorativo dos 80 anos da casa. Que foi o ano passado, mas em função da pandemia atrasou um pouquinho. Tá muito bonito isso aqui. Edição limitada, só R$ 25. R$ 25 é brochura, aliás, espiral, tá? E 200 unidades. Então, quem quiser colaborar, além de obter uma obra fantástica, maravilhosa, em homenagem ao centro, também está colaborando financeiramente com a casa. Agradecer. Tá dando um pouco diário, não estou conseguindo ver. Como que é o nome? É o Livro dos Espíritos? Aí não. É o Livro dos Espíritos, uma edição comemorativa de 80 anos do Centro Espírita João Batista. Nós já temos o Evangelho, comemorativo aos 75 anos. Agora o Livro dos Espíritos. Tem lá na biblioteca para vender. Nós vamos, então, lá. Tá bem. Tem, sim. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui melhor. Não dá para ver. Não dá, né? Não. Acho que agora dá. Não, não dá. Aê, agora sim. Olha que lindo. Casa, centro. Sim. Muito lindo. Eu já comprei o meu, Macário. Bom. Eu já comprei 5 para dar de presente. Pode reservar um para mim, que eu vou ir buscar. Eu também quero. Macário, Tá bom, a Gracinha está no centro que dia? Hã? A Gracinha está lá no centro à tarde, que dia? Quinta-feira. A partir de que horas? 14 horas. Ótimo. Deixa o meu reservado que eu vou lá buscar para ver ela um pouquinho. Eu também vou estar lá, estou marcando. Quinta-feira, às 14 horas. Pronto, Nilsara. Nós vamos nos conhecer, Ana. De máscara. Sim, querida, de máscara. Ainda. Tá bom. Eu fui a primeira pessoa na minha cidade que fui acometida de Covid em março do ano passado, com a minha área turismo. O pessoal da cidade foi uma aprovação difícil, eu tive que sair da cidade, porque eles acharam que eu trouxe a Covid para o Brasil. Graças a Deus tudo passou. Mas já estamos aí nos cuidando, a gente se cuida igual. Da onde você é, Nina? Da onde você é? Sim. Desculpa, não ouvi. Não, você é da onde? Eu sou de Cianorte, do Paraná, próxima a Maringá, no noroeste. Mas você está aqui em Jundiaí? Eu estou aqui, eu estou curtindo um pouco da minha aposentadoria, continuo com a minha empresa home office, com funcionário lá, e eu estou lá, estou aqui. Agora eu já estou aqui. Tá bom, parece quinta-feira lá, então. Oi, tá bem, Macário. Prazer conhecer a todos, viu, Ana? Também, Edmur, eu agradeço sempre, né, me enviando tudo. E, Ana, deixa eu só, assim, um pouquinho.
da sua fala hoje, assim, foi um banho, assim, de aprendizado e de tudo, né? Teve um momento da sua fala que foi, assim, para mim, tão marcante, que foi o momento da família, a família, como é que, fugiu aqui agora, que nós temos que, lógico, Então, Ana, a gente acaba esquecendo, a gente fala, mas estão sofrendo lá, mas essa fala de quem foi os meus pais em outras encarnações, os meus filhos, nesse número de encarnações que nós já tivemos, foi marcante para mim hoje, assim. Muito boa a sua fala, maravilhosa, e vamos começar a semana aí com todo esse aprendizado e colocar por em prática, né? Querida, Muito obrigada, viu, pessoal? Um abraço a todos vocês. obrigada. Nilsara, você já está no nosso grupo para Então, receber? acho que não, né, Edmur? Não estou, não, viu? Até depois eu vou ver com o Edmur algum momento de grupos de estudo, né, gente? Depois eu vou me familiarizando. É isso. Pego com o Edmur? Edmur, você está sem som. Desculpa, eu vou passar o seu telefone para o Walter, para ele, porque ele é o administrador do grupo de paz. E aí eu passo para ele acrescenta no grupo de paz. Por favor, obrigada. Agradeço. Isso. Aí você fica recebendo todas as nossas notificações, nossos Parece avisos. que esses dias teve um cartão de uma lasanha também, né? Que nós podíamos ter Sim, participado, mas está bem, eu vou aguardar. tá bom. Obrigada. Então, agradecemos a cada um de vocês que aqui estiveram presentes de maneira virtual, mas juntos, conectados, através dos nossos sentimentos, dos nossos corações. Obrigado pela participação, pela conexão, por assistir essa maravilhosa palestra da nossa querida Ana. Ana, humildemente posso pedir para você fazer a oração final para encerrar esse nosso encontro? Sim. Então, vamos nesse momento, fechando os nossos olhos e nos conectando com esse amigo amoroso que é Jesus, ele que é a fonte de toda a nossa inspiração, de toda a nossa motivação, que ele nos envolve em muita paz, em muita luz, ele deixa em nossos corações o seu toque de amor, nos motivando sempre a sermos mais generosos e amorosos, que possamos aproveitar essa encarnação com todos os nossos recursos que a vida nos disponibiliza. Que Jesus nos ampare a todos, essa espiritualidade amiga que trabalha pelo nosso progresso espiritual, que possamos acolhê-la em nossos corações, ouvindo seus conselhos e inspirações, e que possamos fazer a nossa parte, realizando por nós mesmos o nosso progresso espiritual. Que Deus ampare cada um de nós aqui presente, e Jesus seja sempre a nossa luz. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Um abraço, Obrigado. gente. Um Bom de abraço. manhã.